Graça e paz, meu amigo e amiga. É com muita alegria que estamos aqui, eu e você, para continuar as reflexões na carta aos Filipenses. Hoje à noite, ainda no capítulo 3, nos versículos de 12 a 16, convidamos a todos para abrir sua Bíblia nesse texto. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Após essa leitura, vamos refletir nesta ideia a soberana vocação de Paulo, onde ele almeja atingir o propósito para o qual Cristo o chamou. O que temos aqui é Paulo falando sobre sua vocação, numa linguagem mais clara do seu chamado para levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras nações. É o que vemos registrado em Atos 9,15. As palavras de Deus para Ananias, que diz: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e rei, bem como perante aos filhos de Israel. E é sobre esse chamado, amigo e amiga, que Paulo fala e descreve nos versículos 12 a 16 de Filipenses capítulo 3. Estaremos juntos observando cada versículo. Versículo 12. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que vemos aqui é Paulo caminhando em direção ao seu chamado. E como se essa caminhada em obediência ao seu chamado não bastasse, o apóstolo ainda diz nos versículos 13 e 14: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que vemos nessa parte desse texto é o esforço de Paulo em prosseguir adiante em direção da glória que está por vir. Vemos essa mesma disposição em almejar atingir esse propósito em Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Portanto, também vós, visto que temos rodeado uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de tudo isso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Trazendo novamente a ideia que estamos refletindo hoje, a soberana vocação de Paulo, onde ele almeja atingir o propósito para o qual Cristo o chamou. Os dois textos que lemos falam dessa disposição de Paulo. Filipenses, onde ele é o próprio autor dessa carta. Hebreus, mesmo não sendo Paulo o autor desse livro, mas quem escreveu fala do mesmo propósito de caminhar em direção do alvo, que é Jesus Cristo. Essa expressão de Paulo, prossigo para o alvo, nos traz à mente a figura de um corredor e toda a sua emoção em direção à linha de chegada.
Todas essas palavras usadas pelo apóstolo nesse texto demonstram toda a sua alegria ao falar de seu chamado em levar o Evangelho de Jesus Cristo aos outros povos. Amém? Continuando a observar o texto, vamos para o versículo 15. Tenhamos esse sentimento. Isso significa ter o mesmo ponto de vista de Paulo, onde acabamos de ler nos versículos anteriores. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Alvo ou prêmio para o qual Paulo lutava era a vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele afirma isso em Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus. E no último versículo da reflexão de hoje, o 16 diz: andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo fala sobre santidade. Andar conforme aquilo que alcançamos. Mas o que Paulo já tinha alcançado? A pessoa de Jesus Cristo em sua vida. E Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele é santo. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Paulo tinha consciência da prática da santidade no seu chamado para testemunhar de Jesus Cristo. Amigo e amiga, tudo isso que refletimos na palavra de Deus, a soberana vocação de Paulo, onde ele almeja atingir o propósito para o qual Cristo o chamou, levou-o a caminhar em direção ao seu chamado, versículo 12, a prosseguir para o alvo, para o prêmio, versículo 13 e 14, ter o mesmo sentimento, versículo 15, e andar de acordo, versículo 16. Tudo isso se encaixa na pessoa de Jesus Cristo. E para concluir essa palavra, trago à memória Romanos 10, 15b. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esse texto expressa a alegria daqueles que têm um chamado e motivado nesse sentimento anunciam as boas novas de Jesus Cristo. E é o que vemos em Filipenses capítulo 3, nos versículos de 12 a 16, a alegria de Paulo em caminhar em obediência ao seu chamado. E assim, os seus pés estavam anunciando a Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E que esse mesmo Jesus Cristo, que chamou Paulo para uma tarefa específica, venha nos capacitar a fazer ações em prol das pessoas necessitadas nesse momento de pandemia do coronavírus. Já parou para pensar sobre isso? Um abraço no seu coração. E se precisar conversar, entre em contato conosco. 98310-7558. Que o nosso Deus possa abençoar a você, a sua família e aonde você estiver. Amém? Fica na paz.